está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ouvinte dizendo: sou uma fracassada, nada do que eu faço dá certo, minha vida é a prova de que existe gente que não deveria nem ter nascido. Desde pequena, minha mãe dizia que eu não daria certo. Ela me rogava várias pragas. Hoje vejo que ela tinha razão. Será que minha vida fracassou porque minha mãe nunca me abençoou? Qual o poder da palavra dos pais sobre a vida dos filhos? Seria possível mudar a minha história de fracasso? O que fazer para ter uma vida frutífera? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Doutora Marluce Neri é a nossa menina da mesa de hoje, psicóloga e sexóloga. Bom dia, seja bem-vinda. Destacou a frase inicial quando a nossa ouvinte abre o seu texto dizendo com todas as letras: sou uma fracassada. Pois é, bom dia, JR, bom dia aos debatedores e aos ouvintes. A frase que abre, sou uma fracassada, eu queria colocar, amenizar, né, para essa moça, né, que escreve, que todos nós, em algum momento da vida, nós nos sentimos fracassados. Isso aí vai acontecer com todo mundo. A maneira que eu vou encarar esse fracasso ou esse sentimento de fracasso é que vai fazer a grande diferença. E aí eu entro na questão da autoestima, né, que a gente sempre repete aqui, construída lá nessa infância, né, que é a autoestima é a maneira que cada um se autovaloriza. E essa baixa autoestima, né, dela afirmar sou uma fracassada, ela começa o e-mail, né, com essa ênfase, né, são sentimentos ruins de autocondenação. Né? Então a gente sempre vai se sentir menos do que aquilo que na realidade nós somos. Concordam, queridos companheiros. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia demais debatedores, bom dia os ouvintes. Eu gostaria, JR, de dar um bom dia especial à minha sobrinha Caris, que ontem fez 18 anos. O senhor tem parente à beça, né, não, Marcelo? Porque toda vez que ele vem, rapaz, tem alguém aniversariando. Isso é uma família, pelo amor de Deus. São quantos irmãos? São 5, são 4 irmãos. 4 irmãos. Quantos? 5 comigo. São 5 então, são 5 filhos. Quantos sobrinhos e filhos ali? Olha, sobrinhos. Seus pais têm quantos netos, para facilitar a pergunta? Olha, JR, de cabeça, não sei. Rapaz, vamos lá. Então já mandou um beijo pra sobrinha. Vai lá. Toca o barco, meu irmão. JR, essa frase, sou uma fracassada, é uma frase assim que, como disse a doutora, né, expressa a sua baixa autoestima. Mas é uma frase também que é uma frase de proteção, que a gente às vezes se coloca de uma forma estacionada numa determinada situação para se proteger contra determinadas questões que a gente não está disposto a enfrentar na vida em si. Ao invés de levantar a cabeça, ao invés de lutar contra as questões, é mais fácil ficar no cantinho dizendo sou fracassado do que enfrentar a vida e lidar com todas as questões que a vida coloca sobre nós. A gente pode ver alguns personagens bíblicos vivendo situações difíceis onde eles poderiam estar instalados
dizendo sou fracassado. Por exemplo, a gente pode citar o próprio exemplo de José. José, diante da rejeição dos irmãos, ele poderia chegar e foi vendido, eu sou fracassado mesmo, em todas as questões, mas em todos os lugares onde José estava, lugares que expressavam um fracasso de José era bênção para as pessoas que estavam à sua volta. Então isso é importante a gente perceber. Ao invés da gente se instalar numa situação de eu sou fracassado, nada dá certo, né? Como o Jó se instalou durante muito tempo, é importante a gente aproveitar o momento que a gente está vivendo, ainda que não seja um momento melhor, para que a gente consiga dar a volta por cima. Pastor, aqui presente no debate 93 de hoje também, Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Que pensa o senhor sobre essa frase inicial, quando a nossa ouvinte afirma: sou uma fracassada? Ela não está dizendo estou num momento de fracasso. Na perspectiva dela, é uma questão já absolutamente realizada e concretizada. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Um bom dia aos ouvintes maravilhosos e um bom dia aqui aos meus amigos, companheiros debatedores. JR, concordo com o que foi dito, mas eu gostaria de acrescentar o seguinte: essa expressão sou fracassada, ela é fruto daquilo que ela está ouvindo da mãe desde pequena. Então, quando ela diz aqui nesse contexto assim, entendo, sou fracassada, é por causa daquilo que ela vem ouvindo da sua mãe desde pequena. O que eu gostaria de falar para essa ouvinte é que nós podemos receber muitas palavras, vamos dizer assim, malditas em relação à nossa pessoa e também em relação àquilo que fazemos. Podemos receber como muitas vezes recebemos. A grande questão é aceitar isso. Pegando até um pouco do gancho aqui do reverendo Edson, a grande questão é você aceitar isso. Você pode receber muitas palavras de fracasso, críticas, mas a grande questão é você não aceitar. Não, eu não sou um fracassado, não vou ser um fracassado, em nome de Jesus, e prosseguir. Reverendo José Magalhães, da Igreja Metodista de Vista Alegre, muito bom dia, seja bem-vindo, sempre muito elegante. Que pensa o senhor sobre esse assunto, meu irmão? Bom dia, JR, Marcela, debatedores, ouvintes desse fantástico programa de debate pela manhã no Rio de Janeiro. A nossa ouvinte, ela assumiu um parâmetro que a minha preocupação caminha nessa direção. Só tem fracasso porque eu tenho o contraponto, que seria o sucesso, né? E se ela usa como parâmetro de sucesso ou de fracasso o mercado, né? Podemos ter um número enorme de pessoas aí pela rua que se acha fracassado. Não tem o carro do ano, que todo mundo tem. Não tem emprego que todo mundo tem. Logo, né? Mas não é o único parâmetro, né? O parâmetro do reino não é esse, né? Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser bem-sucedido, que sirva, né? Então eu acho que adequar a vida aos parâmetros do reino de Deus, os parâmetros desenvolvidos pela sociedade também, que mostram ser equilibrados, eu acho que é a saída, é o começo de uma boa resposta. Essa caminhada, companheiros, eu queria continuar ouvindo sobre esse assunto. Uma pessoa que se sente fracassada, ela pode não ser, mas ela se sente, embora ela tenha ouvido isso a vida inteira, o que ela nos conta, até trabalha esse aspecto da mãe dizendo para ela, você é isso, você é um peso miserável que a pessoa recebe. Pode ser que algum tempo da vida dela ela consiga até dizer assim, não aceito mais, mas há um tempo em que a pessoa é mais sensível. Aí a minha dúvida com os irmãos aqui é o seguinte, não exatamente um tempo de idade só, mas nós temos tempo de baixa. No tempo de baixa, um espirro baixa imunidade, um espirro contagia, suficiente. Às vezes você está num período de baixa emocional, de baixa autoestima, e chega alguém e te derruba. Acontece isso ou não? Acontece muito, inclusive causa até depressão, né? A pessoa fica até depressiva, fruto de coisas que foram ditas para ela. E realmente, JR, você tem razão, ela não está num período muito bom, ela está naquele período de baixo autoestima, e ela cai mesmo, fica prostrada, né? A grande questão, nós que somos crentes, seguidores de Jesus Cristo, se tivermos essa situação perto de nós, é oração, procurar ajudar,
e dar palavras de incentivo, muita oração, terapia, e contando com o poder de Deus para a pessoa se levantar, porque realmente isso acontece. Ouvinte dizendo aqui o seguinte: olha, minha mãe tinha uma vida destruída, era motivo de chacota, mas hoje tudo mudou, ela vive muito bem, diz aqui a nossa ouvinte Andréia. A Suelen diz: olha, meu irmão era alcoólatra, mas hoje, graças a Deus, ele é uma bênção na casa de Deus. A Janine disse que conhece muita gente, todo mundo foi por mudança operada pela palavra de Deus, que a vida dela, que a vida das pessoas teve uma mudança. A Elane dizendo: eu, antes de um real encontro com Deus, ela teve uma mudança maravilhosa a partir do encontro que ela teve com o nosso Deus e Pai. Reverendo Edson Stoll destacou a frase que segue: minha vida é a prova de que existe gente que não deveria nem ter nascido. Outra frase pesada. Todo e-mail ele demonstra uma baixa autoestima e parece que ela vai se afundando, e parece que são coisas que vão somando, né? A gente somando a vida dela em si, né? Esse relato, o JR, ele parece muito com o relato de Jó. Se a gente olhar o livro de Jó, a gente vê que algumas situações, Jó, pelo menos 3 vezes eu me lembro lá no relato do livro de Jó, onde ele se arrepende de ter nascido. E isso parece o que se instalou na vida dela, né? Nós não sabemos quais são as questões concretas que levam ela a ter essa visão de fracasso em si. Nós não sabemos quais são as questões, isso não está colocado no e-mail, a gente não sabe quais são as questões concretas, mas são concepções dela e concepções que estão bem enraizadas nela, né? A prova é o arrependimento até mesmo do fato de ter nascido. Então isso, o JR, isso talvez seja uma coisa muito séria e ela não consegue lidar sozinha, e essa prova já está sendo isso. Algumas coisas a gente precisa entender é que Jesus morreu pelas nossas fragilidades, e a gente precisa entender a ação de Cristo na nossa vida. E a gente precisa, né, no caso dela, dessa ouvinte, se aproximar de alguém que possa trabalhar isso com ela, que ela não consegue lidar com isso sozinha. E a prova está, né, nessa questão, que é uma questão cada vez mais entrando no buraco em si, né? Jó descobre uma coisa que eu acho muito importante quando a gente lê Jó 42:10, diz o versículo que Deus mudou a sorte de Jó quando este passou a orar pelos seus amigos, e essa deve ser a visão de todos nós. Enquanto nós olhamos no espelho para nós mesmos, nós vemos as nossas fragilidades, as nossas dores, mas quando nós começamos a olhar o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta, o sofrimento que está à nossa volta, nós começamos a ter uma outra visão de vida. E aí, a partir dessa outra visão de vida, as coisas se transformam à nossa volta e transformam em nós também. A transformação de Jó começou quando ele percebeu que todo o sofrimento dele fazia parte de um processo de Deus, de um projeto de que Deus tinha para que ele conhecesse Deus mais. Tanto que no capítulo 42, no versículo 2 ou 3, se não falha a memória, diz que ele antes conhecia Deus só de ouvir, mas agora os olhos deles veem. Então talvez, JR, essa ouvinte está destinado para ela, diante de todo esse fracasso, nesse momento, conhecer Deus na experiência de vida dela. E às vezes a gente pensa que a gente só vai conhecer Deus na bonança, mas nos fracassos, nos problemas, é o momento, a oportunidade de conhecermos Deus. E é claro que a vida afetiva, né? Quando a gente está falando de autoestima, autoimagem, isso tudo lá da infância, você acredita nisso. Exatamente. Então, o que está fragmentado aqui, de fato, essa vida afetiva dela, esse emocional dela. E é interessante que quando a gente fica focando só nesse fracasso e nessa fraqueza, a gente deixa, né? Todos nós, a gente deixa de acreditar nos nossos pontos fortes, porque nós temos nossos pontos fortes exclusivos, e é isso que me dá a perspectiva de uma autoestima saudável. Nesse momento é sério, é ruim, é negativo, porque parece que você não vai conseguir sair dessa situação. Isso é uma mentira, e até uma mentira diabólica, acreditar que você é uma fracassada. Uma coisa interessante é quando a gente fala desse nosso modelo familiar, né? O reverendo Edson já falou, nosso querido pastor Gilmar, né, também. Então, e a gente repete, gente.
Não tem, nós repetimos coisas boas e coisas ruins do que a gente aprende da nossa infância. Uma coisa boa que eu costumo conversar com os meus analisandos é o seguinte: vamos lá, vamos entender então essa vida familiar da minha mãe, que tanto pragueja, que tanto... Como é que foi essa infância da minha mãe? É uma forma, não estou dizendo que é a fórmula certa, mas é um caminho para que você possa observar um comportamento inadequado que ela também aprendeu lá atrás. Exatamente. Isso é um caminho que a gente pode estar conversando. Eu acho que uma mentira repetida muitas vezes não a torna verdade. Sem dúvida. Ela está se envolvendo e é bom. Eu acho que um papel didático, terapêutico desse programa é abrir os olhos das pessoas. Agora, decisão a pessoa vai ter que tomar, não é? O texto de Gênesis mapeia logo no princípio que Deus fez todas as coisas, inclusive das pessoas, e viu que tudo era bom. Então vamos parar com essa história, né? Que é uma história, por mais abismo que se esteja, nós interagimos com as pessoas, nós somos seres sociais, nós não vamos estar dentro de uma bolha. Fosse ficar dentro da bolha era maravilhoso, mas nós não estamos. Então a gente tem que se acostumar com as pessoas, a gente tem que se acostumar a escolher os modelos, os paradigmas e o nosso universo, que é o universo bíblico, a acreditar na Bíblia. É melhor acreditar na Bíblia do que nas mentiras de Satanás. E reverendo José, só rapidinho, lembrei daquele louvor, né, que é tão lindo. Você é uma obra-prima que Deus planejou. Não dá pra esquecer com isso. suas próprias mãos pintou, né? E aí ele vai descrevendo todos os detalhes, né, de como Deus nos criou especiais, né? Exatamente. Assim, tudo que ele fez é bom, né? E algo que não esteja funcionando bem, quando você foca no Senhor, Deus ele vai consertando, ele vai te mostrando, olha só, eu te fiz tão bela, eu te fiz tão boa, olha como é que eu te alinhavei você lá no Salmo 139, né? Eu fui te construindo ali, então não acredita, né, nessas bobagens e foca em algo que eu tenho para você, melhor, né, que a palavra de Deus diz, né, abundantemente mais, eu tenho, né, vocês aí, pastores, o problema são os nossos modelos, né? Porque, como disse aqui muito bem o pastor, é que os nossos modelos são modelos estabelecidos pelo mundo, modelos que a sociedade estabelece. E esses modelos, eles não são os padrão de Deus, né? E a gente precisa entender isso. Quando a gente tem a questão de fracasso, de vitória, baseado em modelos falsos, a gente vai ter conceitos falsos e a gente vai ter concepções falsas relacionadas aos modelos errados. Quero dar um exemplo para que vocês possam opinar e ajudar. Uma de nossos ouvintes está nos acompanhando agora, ligou pra gente agora, chorando muito, porque a situação dela não é das mais simples, e não é também daquela que a gente pode dizer assim, não, isso passa, tal, clichê, entendeu? É uma coisa que de fato a gente precisa compreender a fundo, entender que o momento dela não é um momento fácil, mas que pela graça de Deus há saída, não é? Ela nos conta, eu sou uma dessas pessoas que não deveria ter nascido. Me separei. Vivo há 2 anos em outro relacionamento e meu atual marido não quer nada, não quer saber de igreja. Minha filha virou lésbica, conta ela. É muita tribulação e eu não sei como mudar tudo isso. Minha filha era levita, era uma serva de Deus e eu tenho vontade de morrer. É o que conta a nossa querida ouvinte e eu quero ouvir a opinião de vocês. JR, é normal esse sentimento dela, né? Não é fácil não. Não é não. Realmente é complicadíssimo. O que eu posso dizer para ela, para lembrar daquela palavra Filipenses 3,13, se eu não me engano. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E buscar força em Deus. Porque é a saída, na minha opinião, é a saída. Porque não é fácil não, você vê a sua vida desmoronando, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não dá certo isso, não dá certo aquilo. É complicadíssimo. Ela pode vencer, ela vai vencer em nome de Jesus e conta com as nossas orações. Muitas pessoas estão ouvindo esse programa, nós debatedores aqui e outras pessoas que hão de orar e ajudá-la
para que ela saia dessa situação. E eu fico pensando que as nossas famílias, né, isso não é novo, elas vão ser sempre atacadas. Satanás, ele não se conforma, né, com essa questão, vocês falam melhor. Mas assim, a nossa família é muito atacada, principalmente os filhos. E essa questão até da homossexualidade, a idade, né, a mídia, né, vem de alguma forma distorcendo os valores da família que o próprio Deus criou. E não é uma situação fácil, mas é uma situação que tem jeito. Não é? Essa família precisa ser cuidada. Essa moça que escreveu, a gente idealiza, sabe, JR? A gente idealiza uma família perfeita. Então aí o marido não vai para a igreja, aí a filha está desviando e Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Exatamente. Entendeu? Então é perseverar, e a vontade de morrer que ela tem é natural, porque é a vontade de se livrar dessa responsabilidade que é dela. Deixa eu perguntar a vocês se seria adequado numa situação como essa, vivendo um drama tão profundo quanto esse, separar os assuntos para ver se ela consegue enxergar, porque a impressão que me dá é que no meio de um acidente, você tem um acidente de bicicleta, você caiu de bicicleta, dói o corpo todo, aí você diz, quebrei tudo. Depois você vai ver o seguinte, teve uma fraturazinha, aqui machucou. Exatamente. Aqui foi um arranhão, então tem coisas que são diferentes, né? A maneira mais fácil de você lidar é você conseguir, separando, né, os assuntos, ver as questões. A questão, por exemplo, do relacionamento dela com o marido. Marido, né? E mulher, vamos lá, ela teve um relacionamento anterior e foi para um relacionamento novo. Se ela foi sabiamente, se ela foi precipitadamente, é um outro assunto que não dá pra gente discutir aqui agora, mas tudo pode ter acontecido. O fato é que ela foi pro segundo relacionamento e, segundo ela conta, ele não quer saber de igreja, não quer saber agora. Exatamente. E pelo jeito que ela tá falando, não queria saber antes. Pode ser, pode até ser. Ela é mulher emocionada, escreve, fala, né? Não conta os detalhes todos. O cara pode ter se desviado, mas este é um assunto. O assunto que parece que pega mais para ela é a questão da filha. Porque viver esse drama dentro de casa. Uma menina que cantava na igreja, participava da igreja e tudo mais. Hoje você tem, como foi dito aqui, toda a influência para o homossexualismo. Desde experimenta para ver o que acontece, a experiências que são profundas, onde pessoas mergulham mesmo no fundo do poço, onde aquela ideia das meninas que andavam juntas, sinceramente, qualquer um de nós hoje vê duas meninas andando juntas, mas será que aquilo ali é o que é? Será que é normal? Já surge um preconceito, a gente já olha assim achando que o negócio, e podem ser apenas duas irmãs, duas amigas, pode ser mãe e filha, que às vezes estão em idade próxima, a gente não sabe exatamente quem são as pessoas. O fato é que ela lida com essa realidade hoje. É evidente que existem níveis de profundidade, de complexidade, de comprometimento quando ela fala de lésbica. Ela diz, minha filha é lésbica, em que nível isso está? E todo mundo sabe que isso tem cura. Isso tem restauração. Claro. A pessoa pode ser restaurada. Por isso que qual é o caminho para ela? Nós temos dois assuntos. Um é a questão do relacionamento dela, marido e mulher. Outro é o relacionamento dela com a filha. E o terceiro que está misturado aos dois é o dela com Deus. Exatamente. Porque no meio disso tudo ela diz, eu quero morrer. Ou seja, ela está abrindo mão de lutar pela filha, de lutar pelo esposo, de lutar pela fé e pela vida espiritual dos dois. Ou seja, a única pessoa que tem fé está abrindo mão dela. Ô, JR, na minha opinião, o primeiro passo que ela deve tomar, que é difícil, é claro, é restaurar o altar dela, né? A sua vida com Deus. É a base. Ela precisa agora restaurar a sua vida com Deus. Eu sei que é difícil, as tempestades, as circunstâncias são fortes, mas em primeiro lugar ela tem que restaurar a sua vida com Deus. Buscar ajuda pastoral, né, espiritual, para ela poder começar a resolver edificar e resolver o seu problema de relacionamento conjugal e com a sua filha. Então, em primeiro lugar, restaurar o seu altar, que é o seu relacionamento com Deus. Com certeza. Uma questão que eu acho que é importante a gente pensar
é que as coisas não são tão boas como eram antes da queda, né? Deus criou as coisas boas, antes da queda as coisas eram muito boas quando Deus criou tudo, né? Mas a queda trouxe muitas consequências ruins para a humanidade, e a gente sabe que isso traz alguns transtornos nos relacionamentos. Ela precisa restaurar o relacionamento dela com Deus, e acreditando que o relacionamento dela restaurado com Deus, ela consegue restaurar o relacionamento dela com a filha dela, que eu acho que isso também pesa muito, porque ela se sente culpada da filha ter entrado num caminho que ela não gostaria que tivesse entrado, né? Talvez isso é em função do relacionamento dela quebrado, o primeiro relacionamento dela quebrado, né? E aí faz com que ela se sinta culpa, né? E aí ela também não consiga se entregar totalmente nesse novo relacionamento, porque ela está culpada da filha ter entrado num caminho que não era o caminho que deveria estar. Então, é o caminho, né? Com um pastor que falou que eu acho que deve se relacionar com Deus, né? Restaurar esse relacionamento com Deus, e a partir daí, né? Ir restaurando os outros relacionamentos que são também muito importantes na vida dela. Eu acho que Deus vai fazer isso. Eu entendo que nem tudo é causa direta, né? Não é porque o filho desviou que a culpa é do pai, é da mãe, né? E essa associação é perigosa, né? Eu entendo que não podemos deixar de tentar a cura. Não podemos desistir de buscar solução, né? Não podemos ser influenciados sem influenciar, não é? Enquanto há vida, a esperança. Então, o crente, sobretudo, tem o dever de acreditar que tem uma saída. Deus está conosco, Deus está vendo, é sofrimento, estou num vale, mas o Senhor vai me ajudar a sair. Mas eu tenho que ter essa visão propositiva de querer achar uma saída e sair. Olha, e rapidamente só, já colocaram a respeito da vida espiritual, a questão até da própria busca dessa filha, né? Ela alega lésbica, mas assim, de companhias de mulheres ou de namoro ou coisa e tal, me parece, né, e a gente trabalha com hipóteses, que normalmente os casos que eu pego são esses. A mãe se afasta um pouco dessa filha em função dessa nova vida conjugal. Isso aí é uma característica muito certeira. Exatamente. E aí essa filha, ela vai buscar esse afeto que deveria ser com a mãe, com outras mulheres. Isso é uma hipótese. Então ela pode buscar a filha outra vez. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue juntar aqui. Buscar essa filha outra vez, ao invés de abrir mão, investir nessa filha o máximo que ela conseguir. É possível que haja uma reação da filha e um afastamento. É até possível que a filha diga: não quero saber da senhora, sai de perto de mim e tudo mais, mas ela não deve desistir, manifestar o amor dela de várias formas. Você pode presença, bilhete, e-mail, enfim, você se manifesta de alguma forma para que ela possa perceber isso. E invista no seu casamento, já que ele está ruim, vamos investir nele para ver se há um processo de restauração. A oração, e aí ela atinge as 3 áreas: o fortalecimento da sua vida espiritual, porque você está enfraquecido. É natural que você esteja. É normal, sou uma pessoa comum, igual a gente aqui, todo mundo é igual. Esse fortalecimento espiritual vai te dar condições de batalhar espiritualmente pelo seu esposo e pela sua filha. Exatamente. Ao invés de abrir mão dos dois, a hora é de não abrir mão dos dois. Exatamente. Porque claramente os dois precisam de você. Exatamente. É exatamente aquele oposto. A gente abre, eles precisam de você agora. Exatamente. E por mais difícil que seja, ninguém aqui disse, quero dizer para os nossos ouvintes, ninguém disse aqui que é fácil. Exatamente. Todo mundo o tom de ser, ouvinte, você está acostumado a acompanhar, o tom de voz muda. Entendeu? Quando o assunto encrenca, o tom de voz, a voz denuncia a gente. É impressionante como a voz revela quando o assunto é mais tenso, é mais complexo, é mais difícil. Então, nesse espaço aqui agora, nessa resposta a essa ouvinte, ficou claro, isso não é fácil. Mas vamos lembrar, ele não desistiu de você. Deus, exatamente. Jesus, não desista da sua filha, não desista do seu esposo. É hora de continuar a caminhar e buscar a bênção de Deus. Amém. Eu sou Miguel. O Debate 93 volta já. Pesquisa 93.
Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém cuja vida era assim, um fracasso, mas essa pessoa conseguiu mudar o rumo da história dela? Muita gente? Bastante gente, 90% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, sim. Pela internet aqui, Marcela, olha, 91% também dizendo que conhecem, sim, graças a Deus. Isso é uma sinalização boa, até para quem tava assim, eu tô aqui na canoa furada, o pessoal diz, tô numa maré de azar violenta. Cada um usa uma expressão, né? Exatamente. Muito bem, Marcela, nós estamos aqui no nosso Facebook com essa mesa maravilhosa. E a galera tá compartilhando, curtindo aqui as fotos. Vamos descrever aqui para os nossos ouvintes aqui quem tá onde. Consegue ver? Apertou o olho, hein? Apertou o olho. Agora o computador virado pra pessoa. Olha aí, olha aqui. Então nós estamos aqui logo à esquerda. À esquerda, de frente, assim, a doutora Marluce. A menina da mesa. Você vai estar em pé aqui atrás. De camisa amarela. Camisa amarela. O pastor Carlos Gilmar. Aqui de camisa azul na sequência. Tá vendo? E de terno e gravata. Terno e gravata. É assim que tem que ser. Eu quero dizer a vocês, eu tô decepcionado com os outros dois. Tô decepcionado com os dois aí. Só terno e gravata, entendeu? E eu vou vir apresentar de toga, entendeu? Para poder ficar à altura. Para poder ficar à altura. E Marcela Bastos e eu estamos aqui atrás em pé, junto ao banner da 93 FM. Então você pode conhecer os nossos debatedores, os debatedores e os companheiros que os conhecem naturalmente. Os fãs, tem muito fã aqui, hein? Vocês estão com muito fãs aqui, hein? Gostei de ver, hein? E aí os nossos ouvintes vão poder compartilhar aqui, curtir, enfim, trazer os comentários, são sempre muito importantes. Obrigado, Marcela. Essa é a nossa Marcela Bastos, sempre aqui no nosso Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Eu recebi de muita gente, seja aqui pelo meu Face ou no Twitter, aqui pelo e-mail da 93 FM, o e-mail do nosso Debate 93, se referindo àquela mensagem sobre Jesus, né? São os textos bíblicos referentes a ele. Tudo Bíblia, não tem nada fora da Bíblia, uma adaptação ou outra para ficar numa linguagem que todos possam entender e que ela case. E aí muita gente falando, poxa, eu quero ouvir. A gente continua, porque não é uma mensagem de Natal. Jesus é todo dia, abril, maio, junho, graças a Deus nós não temos esse apego, só falamos de Jesus no Natal. Tem gente que só faz isso, mas nós falamos de Jesus o tempo inteiro. Então no final vou rodar mais uma dessas partes aqui, ele demora 5 minutos aproximadamente. Então, houve aqui uma divisão em 3, e aí você pode ouvir a parte 1, a parte 2, a parte 3. Isso aí, a nossa equipe está providenciando uma multiplicação disso aí para que os nossos ouvintes possam continuar acompanhando o nosso Debate 93, essas mensagens especiais. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Hoje diz a nossa ouvinte, olha aqui, sou uma fracassada, nada do que eu faço dá certo, minha vida é prova de que existe gente que não deveria nem ter nascido. Desde pequena minha mãe dizia que eu não daria certo, ela me rogava pragas. Aí ela continua, pastor Carlos, esse foi o seu destaque, dizendo, vejo que ela tinha razão. Será que minha vida fracassou porque a minha mãe nunca me abençoou? Qual o poder da palavra dos pais sobre a vida dos filhos? Entramos nesse ponto agora, a importância que existe, o risco que há. Olha, Tiago capítulo 3, verso 10, é bem claro quando fala acerca do poder da palavra, né? O texto vai dizer que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Sabemos disso, cremos nisso. Agora, existe outro aspecto que eu queria colocar aqui, JR, que eu até falei anteriormente. Deus ele criou o ser humano com potencial de escolha, naturalmente com potencial de aceitação, né? Então, apesar da palavra maldita, o ser humano ele tem potencial de falar assim, não, eu não quero isso, eu não aceito isso, e eu já dei certo, né? Eu já dei certo, estou dando certo e sempre darei certo.
apesar da mãe dizer, de A, B, C, D dizer, mas o ser humano tem esse potencial de reação, de escolha, de determinação. Isso é inerente também ao ser humano, dado por Deus. Então, ela pode muito bem, não, já dei certo, vou dar certo, vou vencer. Até vou aproveitar para corrigir aqui o texto anteriormente que eu falei errado, é Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Uma coisa interessante que eu acho que a gente precisa considerar é que palavra de mãe, ela tem uma importância muito grande na nossa vida, né? Os nossos pais, eles realmente não é tão simples assim a gente chegar e não aceitar uma palavra de pai, de alguém que tem essa questão, essa função de nos orientar, de nos ensinar. Então essa palavra, ela fica muito mais forte no nosso inconsciente e a gente tem às vezes uma dificuldade muito grande de lidar com algumas questões quando elas são negativas a nosso respeito, né? Então essa palavra, ela vai configurar aquilo que a gente pensa, a história de vida, né? Então isso vai estar na nossa infância e a gente precisa de uma ajuda de alguém de fora. E lá o texto em Filipenses, como o pastor 4, antes da gente ler esse texto, no versículo 11, o apóstolo Paulo fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente precisa aprender, a questão de aprendizagem. Você precisa aprender a viver uma situação diferente daquela situação que você está acostumado a viver. Então, para essa menina, né, ela precisa ter uma aprendizagem, por isso ela precisa de um acompanhamento, de alguma coisa mais próxima, porque a gente precisa. O apóstolo Paulo, que era alguém realmente inspirado pelo Senhor, que escreveu metade do Novo Testamento, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, todos nós precisamos viver em algumas situações que nós precisamos aprender, uma aprendizagem maior, pagar um preço maior, para que a gente consiga lidar com essa situação. Entendo que o poder da palavra é inegável, né? Que também o fato de alguém estar mais próximo de nós, a mãe, o pai, a esposa, o namorado, a namorada, tem uma influência também potencializada pela distância que é encurtada. Mas eu não posso esquecer também, se no caso a Bíblia é nosso parâmetro, né? Que Deus nos deu uma palavra de vitória, Deus nos fez vencedores, não é? Há pessoas que vão aceitar a Jesus e o seu pai e a sua mãe podem ficar 20, 30 anos sem isso acontecer, e ele vai ter que escolher em quem ele crê, em quem ele ouve, né? A influência que essa palavra vai ter sobre a sua vida. Ainda que o pai, ainda que a mãe abandone, ainda que haja uma palavra negativa, a palavra de Deus é fiel. Deus está conosco. Isso serve pra gente e serve para todo mundo que quiser crer, seja crente ou não. Muito bem, pois não, Malúcia? Não, eu ia fazer uma observação, porque é interessante que esse processo, às vezes, esse processo de eu receber uma palavra ruim, ele me leva a me fixar nele. É como se eu precisasse buscar essa afetividade da minha mãe que eu não recebo. E aí é uma busca, muitas vezes, né? E a gente, quando trabalha com a psicologia, a gente trabalha com hipóteses, quer dizer, muitas vezes essa busca, ela é uma busca errada. Na verdade, eu não preciso medigar, como é que se diz, o afeto de ninguém, inclusive de mães, porque existem mães, como bem colocou aqui o reverendo José Magalhães da Metodista, tem mães e mães boas e mães ruins, gente. Vamos combinar. Então, mães que ainda não conheceram a Jesus, que não conhecem a verdade. E a gente precisa colocar, nós temos esse termo chamado fronteiras entre essa mãe e entendeu? E essa filha. Quer dizer, na verdade, eu não preciso romper laços afetivos com essa mãe que está me causando prejuízo, mas eu posso me afastar dela. Se eu não posso me afastar fisicamente, eu posso me afastar daquilo que ela acredita que eu seja. Numa fase, eu disse anteriormente, numa fase da vida, a gente tem controle sobre esse assunto. A gente rechaça. A gente diz, olha, eu não aceito essa palavra. Agora, existem outras fases da vida em que a gente está sensível. Seja, por exemplo, uma criança que desde pequena está ouvindo a mãe dizer: você é burra, você é burra, você é burra.
para lutar contra ele. Gente, difícil, é um milagre divino. É muito difícil. O cara pode ser crente ou não, ele pode dar glória a ele, mas ele não sabe, mas a grande mudança que aconteceu na vida dele é fruto da graça de Deus. Exatamente. Um dia ele vai reconhecer, porque a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e todo mundo vai dizer Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, já chegar no instante em que ele vai aceitar e vai assimilar isso. Exato. Em outros instantes é muito complicado, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas existe fundamento. Vocês estão ouvindo, os nossos ouvintes estão acompanhando fundamentos bíblicos, emocionais para você dizer o seguinte: não, exatamente, a minha vida não tem que ser isso aqui, não. Ela pode ser uma coisa de diferente. Agora, é diferente do quê? Tá certo? É porque a gente procura o oposto. Exato. Nesses casos, procura o oposto. A pessoa é grossa, você quer ser fino, mas na sua tentativa de ser fino, você acaba sendo grosso porque você repete aquilo que está sendo feito. Agora, uma coisa interessante, olha, uma coisa interessante é que o JR colocou bem, essa busca que eu estava falando aqui da afetividade é ruim, é difícil, às vezes eu não posso, eu entendo que eu não posso me afastar disso, né? Existe aí essa crise, essa coisa ruim, mas lá em Gênesis 18, 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, né? Então, haverá impossíveis para Deus, para essa cura? É difícil, mas se ela consegue de alguma forma entender que esse Deus fez ela para ser uma vitoriosa, exatamente, ela vai sair disso. Eu acho que a palavra-chave, a palavra-chave, eu acho que é a questão da fronteira que ela precisa estabelecer, né? Embora não há facilidade para que isso aconteça. Se a gente observar, nós aprendemos a falar com os nossos pais, nós aprendemos a andar com os nossos pais, as questões que nós aprendemos, os conceitos das palavras, nós não andamos com dicionário, são os nossos pais que vão dando esses conceitos para nós. E em função desses conceitos que nossos pais dão para nós, eles dão um conceito negativo a respeito de nós mesmos, então isso fica muito enraizado dentro de nós. É claro que a gente sabe que Cristo morreu, nos libertou e toda essa questão a gente acredita, a gente sabe disso, mas nem sempre isso é fácil. E eu falo que nem sempre isso é fácil porque às vezes existe um projeto de Deus para que toda essa questão seja difícil e para que a gente de alguma forma aprenda com essa questão e trabalhe na vida de outras pessoas através dessa questão. Então é por isso que eu penso que não é tão simples assim, a partir de hoje eu vou deixar de considerar, eu vou estabelecer, não é uma coisa mágica, Deus não é um Deus mágico e as coisas acontecem às vezes num processo bem natural. Uma coisa rapidinha que eu queria colocar, que é muito positiva para essa ouvinte, é que ela, a autoestima dela aqui é uma autoestima boa. Tô falando como psicóloga, porque ao procurar ajuda com um e-mail desse pela rádio, já foi o primeiro passo que ela está tomando para a cura. Seria possível mudar a minha história de fracasso, reverendo José Magalhães? Esse foi o seu destaque. Claro que sempre há oportunidade de mudar e eu acho que é desejável querer mudar. Às vezes a gente não escolhe o berço que nascemos, não escolhemos a condição financeira que nós temos, mas o desejo de mudar eu posso ter, né? O sonho eu posso ter, né? Me tirem as oportunidades, mas por favor me deixem os sonhos, né? Que com o sonho eu posso mudar a minha realidade. A visão eu acho que é tão importante. Aí eu me lembro de Davi e de Golias. Golias olhou e disse assim: é um menino, é um bobinho com uma pedrinha na mão. Isso aí. E Davi olhou para aquele gigante e disse assim: alguém que vai ser derrotado. E foi derrotado. Apesar de todos os paradigmas, de tudo em contrário, né? Ele decidiu. Eu acho que a vida, nós temos que decidir todo dia. Vou levantar da cama ou vou ficar o dia inteiro deitado? Eu vou responder grosseiramente a todo mundo que me encontrar ou eu vou ser polido? Eu vou encarar uma universidade de noite ou vou ficar só chorando que não tem oportunidade? São decisões que a gente dentro dessa perspectiva, uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando agora lutou, não desistiu. Não é isso, querida e amada ouvinte? Você nos conta que a sua filha passou um período de 4 anos em que você lutou pela vida dela, em que ela naquela altura fez uma opção pelo homossexualismo. Você não desistiu dela, você orou, você buscou uma solução em Deus,
você não parou e graças a Deus houve arrependimento, houve mudança, volta pra igreja e vai ter casório aí, menina. Alô? Ei! Oi, alô? Ei, tudo bem? Tudo. Você ouviu o que eu disse aqui anteriormente ou não? Ouvi sim. E vai ter casório aí? Você tá falando baixinho que você tá no trabalho? Isso. Então vou falar assim também. Então vou falar, porque vai que alguém tá ouvindo alto aí, né? É. Então. Vai ter então? Vai. Mudou. Você não desistiu, não é isso? Isso. Você passou 4 anos lutando bravamente. Mais uns 4, não sei, de 4 a 5 anos mais ou menos. 4 a 5 anos. Ela tinha feito anteriormente uma opção pelo homossexualismo. Isso, ela também foi criada no evangelho também. E você não desistiu dela? Não desistiu. Você orou? Muito, chorei muito, jejuei muito, fiz tudo muito, foi muito difícil. Como é que era o seu relacionamento com ela? O que você dizia pra ela? Qual era o contato que você tinha com ela durante essa fase? Eu quero dizer que, eu costumo dizer que eu primeiro pedi a Deus estratégia, não é fácil. Nunca imaginei que fosse passar por isso, então a gente passa por coisas que a gente não imagina passar. E eu pedi ao Senhor, o Senhor me dá estratégia para vencer essa batalha. E o Senhor me deu amor. Nós viramos amigas, mais do que já éramos. Com isso eu consegui vencer. Porque primeiro o Senhor falou comigo, já em sonho. E ela veio me contar depois. E aí começou a batalha, Muita luta, mas o tempo todo eu estive do lado dela. Então eu quero dizer para as mães que estão passando por isso. É difícil, mas sejam amigos, deem amor. É assim que eu consegui vencer, com amor. Tudo ela me contava, a cada passo eu sabia. Inclusive a pessoa frequentava a minha casa. Não foi uma só, teve várias. Mas, por último, ela frequentava a minha casa. E ela me chamava de tia, eu tratava ela bem. Abraçava, tratava bem. Por mais que possa parecer estranho. Mas foi assim que Deus me deu vitória. Foi assim que eu venci. E o Senhor tem suas estratégias de agir. E nessa ação do Senhor, que não dá para contar, que é muita coisa, a própria menina chegou para ela e terminou com ela. Ela sofreu muito, chorou, gritou, e eu ali abraçando do lado dela, quando elas já estavam falando em viver juntas, procurando casa para morar juntas. Quer dizer, parecia que era o fim, Você luta, quando tudo parece que é o fim, que é impossível, que nada vai acontecer. Aí o Senhor entra no nosso impossível, Quando parece que não tem mais jeito mesmo. A gente vai perder, quando parece que a gente perdeu. Aí o Senhor entra, E aí, o primeiro namorado que ela tinha tido, voltou para a vida dela, mas eu acho que foi estratégia do Senhor. Ela namorou ele um tempo, mas também não era ele, Ela começou a orar, e o Senhor enviou esse rapaz, de família, homem de Deus. E agora, no começo do ano, ela vai estar casando para a glória de Deus. Glória a Deus. Minha querida... Ela voltou para o caminho do Senhor, ela é líder do Ministério Infantil e é uma bênção. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua palavra, Amém. Pelo seu depoimento, pelo seu testemunho. Porque você traz sobre a vida desta ouvinte que nos escreveu e de tantos outros ouvintes que estão nos acompanhando agora, essa bênção de acreditar na graça divina, de viver essa graça divina na prática. Não é uma coisa de discurso, não é uma hipocrisia, mas é vida com Deus e aquilo que Jesus nos ensinou: amor. Amém. Nada mais poderoso e mais importante. É tão claro isso que Deus resolveu revelar o seu amor em forma de Jesus, para que a gente pudesse entender o que é que ele sente. Amém. Minha querida irmã, que Deus te abençoe muito, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Um forte abraço em nome de todos nós da 93 FM, que Deus te abençoe sempre. Fica Amém. Com Jesus. Amém. Graças a Deus por esta palavra que traz sobre a vida de todos nós a certeza: Deus é maravilhoso. Não há quem não possa viver a transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Não desista, não jogue a toalha. Essa história não acabou. Deus há de dar a vitória conforme a vontade e a graça poderosa
que vem da parte dele sobre a vida de todos nós. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Aproveitar para mandar um abraço para o Carlos Eduardo Souza Silva, é jornalista, trabalha na TV Mirante Balsas, no sul do Maranhão, e ele diz: sempre quando estou na redação, no horário do debate eu não perco. Quando chego, depois acompanho os arquivos no site Debate 93. Muito bom, parabéns, obrigado. Aqui é o Carlos Eduardo de Souza Silva, de Balsas, no Maranhão, acompanhando a gente. Um coleguinha jornalista se apresenta assim, é um coleguinha jornalista. Obrigado, querido. Pesquisa 93. Então, você conhece alguém cuja vida era um fracasso, mas conseguiu mudar o rumo da sua história? A gente encerra com 85% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem sim, JR. Participação dos nossos amados ouvintes aqui pela internet, muito obrigado. Você que participa aqui no nosso site, radio93.com.br, apresentando aqui o seguinte resultado: 91% dizendo que sim. Quero anunciar aos queridos e amados ouvintes o nosso site, o nosso novo site, debate93.com.br, debate93.com.br, porque você tem aqui várias bênçãos juntas no mesmo site. Você pode ouvir o debate de hoje, vai estar disponível, o debate do dia sempre disponível a partir das 19 horas. Aí você tem os debates anteriores, estão vários arquivos, eles estão colocados lá pela data e também por assunto. Aliás, você pode fazer dois tipos de pesquisa por assunto e também pesquisa por nome de debatedor. Então você tem um assunto tal, aborto, você clica lá, aborto, digita lá aborto e vão aparecer os debates em que este assunto foi referido, às vezes no tema, às vezes internamente esse assunto entrou, tem uma referência específica lá que a nossa equipe dá. Você também pode fazer a sua busca através do seu instrumento de busca, que seria aí por nome de debatedor. Então você quer saber dos debates em que o pastor, a pastora, o doutor, o fulano de tal esteve. Aí você faz a pesquisa ali, vai aparecer e sim, assim você está participando com a gente também no nosso debate93.com.br. E eu vou dar aqui o primeiro versículo da palavra-chave, porque a gente já está chegando no final do ano. Dia 31 é o sorteio. A gente está sorteando aí todo dia um relógio personalizado da 93 FM. E no dia 31 vai sair aquela casa completa. E tem muita coisa: cama de solteiro, criado mudo, cômoda, jogo de sofá, REC, TV de LCD de 32 polegadas, fogão, armário, geladeira, micro-ondas, mesa com 4 cadeiras, mesinha com 2 cadeiras para varanda, enfim. Sua casa vai ficar prontinha para 2014. E o primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em, anota aí, João 3:6. João 3:6. Acompanha aí mais 2 dicas ao longo da nossa. Muito obrigado, Marcela Bastos, bom final de semana, Deus te abençoe muito aqui no Face, muita gente compartilhando, curtindo a foto dos companheiros aqui, também opinando. Quero registrar apenas aqui a palavra da Fátima, dizendo: na minha igreja tem uma membro, e falando bonitinho assim, acho lindo quando a pessoa acerta, porque em geral a pessoa fala membra, né? E membra não existe, negócio de membra, ter uma membra não existe. A palavra membra é uma palavra que não existe. Existe, gente? Existe ou não? Vamos aqui. Tem? Uma telefonema. Eu vi uma pessoa eu falar uma vez, uma ouvinta. Eu vi. Ouvinta. Pessoa, entendeu? Aqui tem um ouvinte, tem uma ouvinta. Você, Jesus, toma conta, né? Não, foi bem antes disso. Mas aqui a nossa querida ouvinte dizendo: na minha igreja tem uma membro que era menina de rua, ela vivia na prostituição, mas hoje está firme com Jesus, estudou e conseguiu recentemente ingressar na faculdade. É o retrato de uma mudança maravilhosa operada pela graça do nosso Deus e Pai. Nós queremos agradecer esse carinho dos nossos ouvintes, a participação de cada um deles. Vocês são extremamente especiais, eu só tenho a agradecer pela vida de cada um de vocês. Na 93 FM, J.R. Vargas.
Esse é o Debate 93. Ouvinte dizendo: a sociedade está cada vez mais exigente e o tempo parece cada vez mais curto. Quase enlouqueço com tantas coisas que tenho que dar conta. Família, trabalho, ministério, a vida espiritual. São muitas as exigências e confesso que não dou conta. Como eleger as nossas prioridades de forma que possamos agradar a Deus? É normal que na falta de tempo a vida espiritual seja a mais atingida? Como dar conta de tudo que o mundo moderno exige da gente? O que fazer para não cometer os mesmos erros deste ano no próximo que está chegando? Agora me diga uma coisa, quando você está apertado aí de tempo, entendeu? Porque apertar de tempo, o que sobra, né? O que você não prioriza? É família, é igreja ou é trabalho? Sinceramente, qual dos três? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, reverendo Edson. Um grande abraço, meu irmão. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe, Desde Almeida. Deus abençoe essa serva do Senhor. Deus abençoe todo o povo da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Muito obrigado pela participação também, a nossa querida doutora Marluce Nery. Um abraço. Obrigada, JR. Boas festas a todos, né? Com Jesus Cristo sempre. Tem algumas pessoas que estão aqui ligadas, que é o Isaías Favato, lá, o taxista, o Marcos Ailane, lá da nossa igreja, as amigas que ficam sempre cobrando. Pô, você nunca manda um beijo, a Viviane Zambelli, a Patrícia. Eu falo com elas, manda beijo pras pessoas. Pois é, JR, tá vendo? Tem que mandar um beijo pra esse pessoal todo. A nossa família Nery, lá de Nilópolis, na Baixada Fluminense, Igreja Presbiteriana de Nilópolis, o pessoal fica sempre ligado, falando assim, pô, você nunca manda, o Rubens, César, tá aqui, Rubem, tô te mandando um beijo pra você. Nós tivemos um Natal agora maravilhoso e queria mandar um beijo especial, sabe pra quem? Pra quem? Pra Federação da SAF. SAF, pra quem não sabe, é Sociedade Auxiliadora Feminina do Rio de Janeiro, ou Mulheres Trabalhadoras, né? E a Emília, em especial, nossa presidente da SAF lá da nossa igreja. Então, um grande beijo. Eu ganhei uma xícara linda, menina. Tá vendo? Ganhei. Cuidam bem. Quer dizer, eu sou da SAF, eu também tô me incluindo nisso, mas a gente não pode se promover aqui, não tem muito nada bem. a ver. Mas elas fazem um trabalho. Não, eu sou só coadjuvante, viu? Não, você tá indo bem, pode continuar falando, você tá indo bem. Né? Mas olha, como elas trabalham, né? Essas mulheres, né? Pastores aqui, vocês sabem que sem essas varoas das igrejas. Não, né? Com certeza. Emília Leitão, um grande beijo pra você. Mais alguma coisa, Marluce? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha aí. Às vezes esqueceu. Enquanto eu faço a roda, enquanto eu rodo pros outros dois que ainda faltam, você vai lembrando aí. Marcelo, tá aqui. Se tiver mais alguém, se abriu a Bíblia, foi, Jesus, vai pegar uma genealogia. Beijo vai pra pegar a genealogia de alguém. Jesus. Um beijo todo pra vocês, assim, vocês moram no meu coração. Muito bem. Amém. Pastor Carlos Gilmar, obrigado, um abraço, querido. É sempre um prazer estar aqui, né? Um beijão pra minha esposa, minha mãe, meus filhos, tias, a minha igreja amada, em nome de Jesus. Maravilha, muito obrigado, reverendo José Magalhães, aquele abraço, querido. Alegria em poder estar aqui. Um abraço para minha esposa Sueli, que está em São Paulo. Está voltando comigo, meus filhos, são muitos, são 5, 10 netos, né? E amigos muitos. Gostei do muitos. A igreja metodista de Vista Alegre está ligadinha também. JR, eu digo que o debate é igual o cafezinho do carioca. Enquanto a gente não tomou, o dia não começou. Maravilha. Obrigado, meu irmão. Palavra boa. Anota aí, Marcelo. Esse slogan é bom. Anota aí. Tem isso aí, ele não perde, não. Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela, a Luciana, a Letícia, a Fabiano, Jair e a nossa Cátia Regina. Voltamos nessa segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã. E neste domingo, 7h15, 8h15 e 9h15, nós continuamos o nosso estudo 93. É um estudo expositivo e consecutivo. Hoje gravei, no domingo você vai ouvir de manhã, Atos 13, de 1 a 3, acompanhe com a gente 7h15, 8h15, 9h15, às 11 horas da manhã, a super edição do debate campeão da semana aqui da 93 FM, o debate que você escolheu. Nós vamos orar juntos, eu pedi o pastor Carlos Gilmar para orar conosco, vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje, o coração dos nossos ouvintes.
Assim como vamos orar pelos enfermos e enlutados, gente que precisa muito da graça e da bênção de Deus nesse dia, em nome de Jesus. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Queremos clamar, Senhor, por essas pessoas que se sentem fracassadas, Pai. Essas pessoas que têm recebido palavras de derrota, que elas se superem em Ti, ó Pai. Também queremos colocar em Tuas mãos os enlutados, aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Conforta, consola, e também os enfermos, Pai. Que Tu possa curá-los. Muito obrigado por esse debate maravilhoso. Abençoe os nossos ouvintes. Continue abençoando essa rádio. Em nome de Jesus. Amém. Ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele é o Cordeiro que foi morto e é digno de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Você acabou de ouvir Debate 93.